está falando para a igreja em Filipos. E Paulo está dizendo algo muito importante. Paulo está falando um pouco do seu exemplo de vida. Ele está falando de tudo que ele foi. Ele está falando de todo o conhecimento que ele teve, de toda a capacitação que ele teve, de toda aquela trajetória espiritual que Paulo teve. Só que chega um momento em que Paulo fala, principalmente lá no versículo... agora perdi. Aqui, no versículo 8, acho que é 8. Diz: de fato, também considero todas as coisas como perdas, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. E eu as considero como, ele usa até uma palavra forte, né? Esterco. E para que possa ganhar a Cristo. Então, Paulo está dizendo que tudo que ele aprendeu não é que ele não serve, mas que para vou tirar todos esses títulos, toda essa capacidade para que a excelência de Cristo cresça. E aí ele começa falando disso, e aí onde ele finaliza ou faz uma conclusão bem legal, que é a que nós acabamos de ler. Essa declaração que ele faz, para mim é muito importante. Ele fala assim: não é que eu já tenha alcançado isso, mas o versículo 13 ele fala: não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas eu faço o seguinte, vamos lembrar, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo reconhece que ainda falta. Paulo diz, mesmo assim, falta, mas eu estou tentando, estou prosseguindo. E o terceiro que ele fala é: eu vou deixar para trás o que já passou. E agora eu vou me focar na meta. E a meta é Cristo Jesus. Então nós vemos um Paulo que está vivendo um recomeço diário. E se nós falamos da palavra recomeço, quantas vezes eu tenho que recomeçar? Sempre. Todo dia é um recomeço. Desde o momento que você colocou o pé no chão, você está começando um novo dia. Mesmo que você pareça que vai viver as mesmas coisas, porque tem que acordar no mesmo horário, tem que tomar banho, escovar o dente, tomar café da manhã, pegar o ônibus, enfim, aquela rotina que a gente tem. Mas todos nós sabemos que no meio daquela rotina, algumas coisas nos surpreendem. E algumas coisas nos pegam de surpresa. E olha que é surpresa, né? Às vezes, mudanças radicais podem acontecer em 5 minutos da sua vida. Onde você vai ter que fazer um recomeço maior daquele que você tinha planejado. Tudo que nos desestruture, tudo que nos mova ao chão, tudo aquilo que faça nos sentir que uma coisa mudou, eu preciso recomeçar. Porque eu tenho que fazer um clique. Se eu não faço aquele clique, aquela mudança de estação, de mentalidade, até de atitude, eu vou me resistir às coisas e então eu vou começar a ter problemas. Porque a vida está indo por um lado e eu estou indo pelo lado contrário. E nós temos que ir sempre acompanhados ao propósito de Deus para as nossas vidas. Então, principalmente tempos que todo mundo pensava que esse ano ia ser diferente, né? E todo mundo começou esse ano com muita expectativa. E olha só, chegou março e tudo veio para baixo. Então não significa que vai ficar assim ou que vai mudar. O melhor é ficarmos na espera do que Deus tem para nos dizer. Mesmo assim, temos que ir nos preparando para o recomeço, para voltarmos a fazer coisas que talvez deixamos de fazer. E podemos ir fazendo pouco a pouco. E vamos aplicar isso mais para a fé. Então vamos ver. Vamos primeiro, antes de entrar no tema, porque isso ainda não é o tema, né? Então é a introdução. Então, quem
pense você ali e fique pensando. Faça você uma introspecção, faça uma autoavaliação e você mesmo se pergunte: o que é que me impede de recomeçar? Eu posso lhe dar uma dica. Pode ser o desânimo. É que já eu perdi a motivação, já passou tanto tempo, já não é a mesma coisa, eu já me desliguei. E desânimo significa estar sem ânimo. É a falta de vontade. E uma definição um pouco mais forte, vou falar porque é mais forte, porque desânimo é a ausência de entusiasmo. E você sabe o que significa a palavra entusiasmo? É estar cheio de Deus. Isso significa entusiasmo. Então, se há ausência de entusiasmo, que é o que há quando há desânimo? A ausência da presença, do agir, da palavra, da oração, da comunhão, do louvor, da unidade dos nossos irmãos, do compartilhar dos irmãos, tudo que envolva Deus é o que está faltando. Tudo isso é o que está faltando. Então, e depois outra palavra pode ser cansaço, porque a gente cansa. Quanta informação nós escutamos neste último ano e neste comecinho dos 3 meses? Não acabaram as expectativas de vida. Temos que ver a forma de dar continuidade sem perdermos os sonhos, as visões, os projetos. Tudo isso não pode morrer. Então, agora sim, vamos entrar no nosso tema. Vamos a Gênesis 26. Vamos a Gênesis 26. E tem a ver, Celeste, que está falando com o recomeço? Não sei. Mas vamos ver isso através de um exemplo na palavra do Senhor. Vamos ver, porque se você ler a Bíblia, muitos desses homens e mulheres, eles tiveram que recomeçar. Muitos. Noé teve que recomeçar com a sua família. Tudo. Desde plantar o que ia comer. Não tinha nem casa onde dormir. Talvez no começo dormiram na arca, né? Mas não ia dar para morar na arca a vida inteira. Mas alguém poderia dizer, mas se já está ali, para que construir outra coisa? Né? Não podemos ficar com esse pensamento. Então, bom, aqui vamos. Vamos ler então Gênesis 26 e vamos ver através do exemplo desse homem de Deus, como é que nós podemos vencer todas essas barreiras que eu comentava agora, do cansaço, do desânimo, da comunidade, tudo isso, para que possamos viver esse recomeço junto com a fé e poder fortalecer nossa vida com Cristo. Vamos ler então. Gênesis 26. Ele é longo, mas nós vamos ler por partes, para ir falando um pouquinho disso por partes. Busque sua Bíblia, pegue caderno, pegue lá uma caneta, faça suas anotações e você mesmo faça a sua própria avaliação também. Vamos ler então. Gênesis 26. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Nesse capítulo 1, nesse primeiro versículo, está falando que houve que uma fome, como na época de Abraão. Então, imagine, já sabemos que o panorama, o cenário, o contexto, a situação era crítica. Tinha uma crise de escassez. Tinha uma crise, talvez não tinha chovido, talvez a terra não estava sendo nutrida, então não tinha alimento, estava tudo escasso, estava tudo limitado. Então nós vemos aqui que assim estava a situação. No meio do homem de Deus, uma família, um povo de Deus, eles estavam no mundo, então eles também estavam vivendo essa situação. Por isso ele foi para Gerar, para procurar Abimeleque, rei dos filisteus. Vamos continuar então lendo o versículo 2 ao 6. E o Senhor apareceu-lhe e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque darei todas estas terras a ti e aos que descenderem de ti, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras.
e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaac habitou em Gerar. Então nós vemos que Isaac tinha que tomar uma atitude. Bom, aqui o negócio está ruim, temos fome, não há comida, eu vou para algum lugar. Só que lembre-se que Isaac era o filho da promessa. Mas ao momento de morrer Abraão, já ele não era o filho da promessa. Ele já era a promessa. Porque a promessa foi dada a Abraão. Mas Abraão já não estava mais. Agora o assunto era diretamente com Isaac. E Deus tinha que manter Isaac na linha do propósito. Ele não podia sair por onde ele queria ir. Porque Deus estava dando continuidade ao propósito. E quando ele quis tomar uma atitude, imediatamente Deus falou com ele. E isso que Deus vai falar conosco. Deus, ele vai nos revelar. Aliás, eu tenho certeza, ele já falou. De muitas formas. É só acreditar no que ele já diz para nós. Aqui ele fala, então para ele, cuidado, não vai para o Egito, vai para onde eu te dizer, não esqueça quem você é. Por isso, quando eu falava que um dos pontos mais difíceis para o recomeço é a falta de visão e de propósito. Porque quando a gente esquece quem é, então nós começamos a agir da forma errada. Porque se eu tenho claro que eu sou filho de Deus, eu vou continuar agindo como um filho de Deus, que tem promessa, que tem visão, que tem propósito. E não podemos esquecer isso, mesmo no meio da crise. Aliás, no meio da crise é onde mais deve sair a nossa linhagem. Linhagem, isso. É onde mais temos que demonstrar de que nós somos feitos. É ali, na crise. Aí onde tem que aparecer nossa essência de filhos de Deus. Ali também tem que aparecer. Então nós vemos aqui que Deus dá instrução para Isaac. E o primeiro que fala para ele, lembre-se da promessa. Lembre-se que seu pai foi obediente. Lembre-se que agora é para você. E então, vamos junto. Só se deixa guiar por mim. Praticamente foi o que Deus falou para Isaac. E então vamos continuar. Versículo 7 ao versículo 11. Então fala que Isaac habitou em Gerar. 7. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca da sua mulher. E ele respondeu, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele, os homens deste lugar, não me matem por causa de Rebeca, porque ela era muito atraente. Quando já fazia muito tempo que ele habitava ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac estava se divertindo com a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e disse, na verdade, ela é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Isaac respondeu, porque pensei que pudesse ser morto por causa dela. E Abimeleque disse, que é isso que nos fizeste? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a tua mulher e tu terias trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo, quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Eu falei até o versículo 11, né? Pronto. Certamente morrerá. Aqui vem a primeira prova. Era de confiança. Isaac tinha que aprender a confiar em Deus. Porque quando Deus fala, e Ele fala que vai nos cuidar, que vai nos ajudar, e que vai estar conosco, é em tudo. Então, o fato dele sentir medo pela mulher, não tinha muito fundamento. Porém, o que demonstra isso? A nossa humanidade, os nossos medos, as nossas pretensões, às vezes as nossas... Tá ligado? Sim. Às vezes as nossas atitudes
que ela sai nos momentos em que somos confrontados com algumas realidades. E são aqueles medos, aquelas fraquezas que nós temos de confiar plenamente em Deus, de acreditar que realmente Ele vai cuidar de todas as coisas, mesmo que pareça algo muito complicado, que realmente vamos fortalecendo para cada dia poder crescer mais nele, quando vamos deixando isso nas mãos do Senhor. E Deus deu um grande ensino, porque foi através do próprio Abimeleque. Eu acho assim, como quando... Sabe quando Deus fala que as pedras falam com você? Aquela vergonha que ele tinha que ter demonstrado confiança plena. Não, Deus usou o próprio Abimeleque para falar para Isaac. Porque qual foi a atitude do Abimeleque? Ninguém toca, nem nessa mulher, nem nesse homem. Já Deus tinha dado a ordem para Abimeleque cuidar deles. Deus já estava provendo tudo, até o cuidado. Então, foi totalmente desnecessária essa atitude de Isaac. E aí, aconteceu aquilo que às vezes acontece conosco. A gente deu um mau testemunho, né? Quantas vezes a gente não dá um mau testemunho? Por medo. Só por medo. Só por descuido. Só por desconfiança. Só por apressados. Por susto, por qualquer coisa. Quando Deus já falou para você, Ele vai fazer. Confie, acredite, espere, aguarde. Mesmo que pareça que aquilo deu errado, não significa que já foi o final de tudo. Espere no Senhor. Ele ainda não acabou a sua obra. Vamos continuar lendo. Versículo 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. E o Senhor o abençoou. Imagine. E estava num tempo de escassez. Era tempos de fome. Não estava no melhor momento. Quem que semeia quando tudo está ruim? O primeiro vai falar, não está chovendo, cara, você vai perder a colheita, para que vai fazer isso? Não é o primeiro que vai falar? Quem que compra tal coisa? Está como, tinha acho que os que fizeram curso de marketing, venda, sei lá, tinha um ensino velho, que era como um exemplo para vendedores. Não sei se você conhece, que mandaram um vendedor, lá a empresa mandou o cara para um país, e lá mandaram ele para uma cidade pequena lá, era mais como um povo, assim, sabe, mais um pouco indígena. E quando ele chegou lá, ele falou assim, todo mundo estava sem sapato. Ele vendia sapatos. Aí ele viu todo mundo sapato e ligou para a empresa. Aqui não vai dar para vender, ninguém usa sapatos. Não dá. Então, o cara foi embora. Então, a empresa decidiu tentar novamente, mandou outro cara. Aí ele viu todo mundo sapato e o cara ligou. Gente, mande sapato que ninguém usa. O que é aqui oportunidade para vender sapato? Tá vendo? Duas pessoas, mesma situação, duas visões, perspectivas, formas de ver as coisas. E mais ou menos é isso. Ele poderia dizer que não era tempo, que não valia a pena, que para que tentar. Mas a Bíblia fala que ele começou a semear. Começou a trabalhar, começou a fazer o que ele sabia fazer. E ele precisava fazer. E Deus o abençoou. Fale para Deus o que você, dentro do recomeço, o que você pode fazer agora para você poder crescer um pouco a mais. E não ficar na comodidade do que você tem e com a desculpa de que? A pandemia. Agora nós temos palavra para não desculpar. Antes, a gente tinha que buscar alguma coisa para poder fortalecer a desculpa. Agora já não tem mais. Agora a palavra para usar de fundamento para tudo chama-se pandemia. Não sei quanto tempo essa palavra vai durar. Vai durar muito tempo, que depois vai falar. Lembra-se na época da pandemia? Eu perdi muita coisa. E ficaram muitos lá. Não podemos ficar nesse período. Mesmo que ele seja uma realidade. Mas mentalmente, gente, não podemos ficar isolados. Mentalmente não podemos ficar presos
ou limitados, ou totalmente escassos por causa disso. Acreditemos. Deus deu a provisão para Isaac. Deus vai dar a provisão para você. Deus vai dar a provisão para vocês. Tá ligado? Tá acreditado? Glória a Deus. Então Deus vai fazer. Vamos acreditar. Isaac acreditou. Vamos continuar. Vamos ler então o versículo que continua. Deixa eu só ver aqui a página. Vamos para o versículo 13 e 14. 13 e 14. O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas e gado e muita gente a seu serviço. De modo que os filisteus o invejavam. Aí começou. Você pensava que só você que sofre problemas quando você ora, busca o Senhor, é bonzinho. Todo mundo. Até Isaac, olha só, o cara começou a ficar mais poderoso, começou a prosperar, começou a se engrandecer. E o que aconteceu? Começaram a chegar os problemas. O primeiro que chegou foi a inveja. E no versículo 15 fala: e os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado no dia de seu pai Abraão. Então imagine, começaram 16 e 17. E Abimeleque disse a Isaac: afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Então Isaac partiu de lá, acampou no vale de Gerar e passou a habitar ali. Imagine, depois de ter semeado, depois de ter trabalhado, depois de ter se esforçado, tem alguma associação com alguma coisa que você tenha feito parecida? Depois de você ter feito, se esforçado, procurado, e ele já estava estabelecido, ele estava em Gerar, ele estava próspero, ele estava grande, estava legal, o que aconteceu? Chega o que sempre chega. O inimigo sempre vai chegar e vai bater de frente. Às vezes não é o inimigo, às vezes é o próprio mundo, ou às vezes somos nós mesmos, nossas atitudes humanas. Inveja, perseguição, oposição, rejeição. Ele era uma ameaça. E é que o Filho de Deus é uma ameaça. Espiritualmente, onde nós vamos, o inimigo nos vê como uma ameaça. Então, por isso, não se assustem quando você seja perseguido, criticado, invejado, tudo isso. Se você está fazendo tudo bem, está orando ao Senhor, deixa que Deus vai lhe defender. E sabe o que fez? Pegou suas coisas e foi embora. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele não estava grudado na terra. Ele não estava grudado naquilo que ele achou. Talvez ele pensou que ali era a bênção. E talvez esse é o problema. Essa é a bênção de Deus para mim. E eu me agarro àquilo. Tá, Deus deu isso no seu momento. Mas e se agora ele quer te dar outra coisa melhor? Ou se agora ele te fazer uma coisa diferente? Não significa que aquilo deu errado. Simplesmente que Deus está te levando a recomeçar, a viver de outra forma, de outro tempo, em outro momento. E eles não valorizaram Isaac, então tudo bem. Eu me vou com a minha bênção para outro lado. Vocês não querem minha bênção? Eu vou com a minha bênção para outro lado. Então nós vemos aqui aquelas situações que acontecem, né? E nós vemos aquela injustiça, né? Pode ser injusto, mas vamos continuar lendo porque a história vai ficando mais interessante. Vamos ler versículo 18 ao 20. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no dia de seu pai Abraão, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E os servos de Isaac cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque,
pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço e também se desentenderam por causa deste. Por isso deu-lhe o nome de Sitnah. Isaac partiu dali e cavou ainda outro poço. E não se desentenderam por causa deste. Pelo que ele chamou Reobote, dizendo, pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra. Então nós estamos vendo aqui uma situação. Ele vai e tem que recomeçar. Mesmo com toda aquela injustiça, ele se sentir rejeitado. Eu acho que eu, como estrangeira, se me chega uma carta do país e me diz, vai embora do Brasil, eu vou me sentir rejeitada. Né? Nossa, não me quiseram lá, que terrível. Imagina que assim estava se sentindo Isaac. Isaac estava se sentindo rejeitada. A rejeição, de qualquer jeito, ela não é legal. Ela não é legal. Você pode perder o emprego, você se sente rejeitado. Você pode perder qualquer situação, uma pessoa. Você pode sair de um grupo. Quem não foi tirado do grupo? Né? Ou não te convidaram, os amigos preferiram convidar. Ou fizeram uma festa e não chamaram você. E você subiu a foto lá no Instagram. Você se sente rejeitado. Então tem muitas formas de nos sentirmos rejeitados. Mas aqui vemos a um homem que ele supera tudo isso pela promessa que ele tinha. E ele decide ir para outro lado. E o primeiro que ele faz é abrir os poços da bênção que seu pai tinha. Que foram tapados, cobertos tempo atrás. Mas ele falou, se meu pai foi abençoado por aí, eu também vou buscar a bênção que Deus deu para meu pai. Aí ele abriu o primeiro. Teve que colocar o nome de Ezequiel, porque significa contenda. Aí abriu o segundo. Teve que colocar o nome de Sitnah, porque era inimizade. Até o terceiro. E nós vemos um homem que ele não ficou brigando, demandando, fazendo um processo judicial porque perdeu um poço, arrancaram de mim, e o poço era meu, porque meu pai abriu, e aí começaram a brigar, e a matar todo mundo, e não. Isaac falou, quer ficar com o poço? Ele foi e buscou outro. E onde ele ia, o cara abria poço. Por que nós grudamos às vezes com uma coisa que eu acho que é o único que eu tenho? Lembre-se onde está a bênção. A bênção está no lugar ou a bênção está em você? Se você ainda acredita que a bênção está no lugar, você está errado. Porque a bênção está no Filho de Deus. E onde o Filho de Deus vai, a bênção vai com ele. E é o lugar que é abençoado por causa da sua vida nesse lugar. É assim. Porque a bênção que Deus deu foi para seus filhos. Porque o Espírito Santo, onde que ele está? No Filho de Deus. E se ele está conosco, é ele que vai nos abençoar. Então, não ande buscando o lugar abençoado. Seja você a bênção do lugar onde você se encontra. Sendo luz, sendo resposta, orando, sendo de bênção, vivendo como bênção. E nós vemos aqui esse homem não se aferrando ou se agarrando a um poço, a uma terra, a um lugar. E olha que nesse momento encontrar água parece bobeira, porque você abre a torneira e você tem água. Mas nós estamos falando de uma terra que não tinha água perto, estava em escassez, em fome. Então, água era ouro puro. Era encontrar a vida. Era o sustento para tudo. Você sabe que a água é vida, né? A água vivem as plantas, os animais e vivemos nós também. E com água a gente consegue sobreviver. Porque dá para sustentar todas as coisas. Então, era encontrar a vida para tudo. Então, ele não estava pegando só um poço de água. Não. Sabe dar um trabalho abrir? Todo o esforço, a dedicação, a entrega, até encontrar, a fazer todo o trabalho e ser arrancado de você? Você já não passou por isso? Isso dói. Claro que dói.
E isso também impede você recomeçar. Porque quantas pessoas já não falaram, mas eu já tentei, mas eu já fiz, mas eu já fui, eu não faço mais. Faça de novo. Porque sabe quem faz isso por nós? Sabe quem faz isso por nós? Quem faz? Deus. Deus, cada vez que o pecador vai na frente dele a pedir perdão, ele não recomeça conosco? Ele não nos dá a nova oportunidade? Ele não continua caminhando conosco? Então, nós temos um Pai que nos acompanha no recomeço. Vamos fazer isso. Nós primeiro, tire do coração as marcas e as feridas de tudo que você já perdeu, de tudo que tudo que foi arrancado de você. Já não choremos mais por isso, já não fiquemos nos lamentando tanto nas perdas, e vamos nos focar como Paulo. Por isso eu comecei falando de Paulo. Paulo falava, eu vou deixar para trás. Eu não estou dizendo de esquecer. Quando falo perdas, eu sei que tem pessoas, quando são seres humanos, é mais difícil de esquecer, né? Mas eu falo da dor, eu falo de esquecer o sofrimento, a amargura, o rancor, a ferida. Porque cada situação que nós estamos vivendo, ela cria uma ferida. E é a ferida a que não me deixa recomeçar. É a marca, a cicatriz, e o que não me deixa avançar. Não é tanto a situação que eu vivi, como o que isso me deixou. E é o que deixa cada situação, o que deixa a marca, a ferida, é o que fica como limitante para o recomeço. Isaac preferiu continuar. Vamos abrir outro e vamos abrir outro. E até que chegou um momento em que eles não brigaram mais. Então chamou esse poço de Rehobote. Alargamento significa. Porque foi como dizendo, ele fala aqui, né? Ele fala que porque agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra. Vamos ler versículo 23 até o 25. Depois ele subiu dali e foi para Bérseba. E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque estou contigo, e te abençoarei e te multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Vamos ler de novo 24. E você vai ali a se colocar você. Essa palavra é para você. O Senhor te apareceu agora e disse aqui: Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Lembre-se que nós, através de Abraão, temos a bênção, tá? Olha o que ele disse para você hoje. Não temas. Não temas. Não temas, Fábio. Não temas, Kate. Não temas, Cristiano. Não temas, Celeste. Robinson. E todos que estão ali no Teams. Não tema. Disse também para você: Porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Olha que lindo que fez Isaac, que é o que nós temos que fazer. Então Isaac, o que fez? Edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda e seus servos cavaram mais um poço. Então Abimeleque veio de Gerar para encontrá-lo com Uzate, seu amigo, e ficou e o chefe do exército. Vou deixar até ali. O que fez Isaac? Adoração, louvor, gratidão, reconhecimento da presença de Deus. Edificou um altar. Temos que recomeçar edificando o altar espiritual em nossas vidas. Voltar à oração, ao louvor, voltar à palavra de Deus, voltar à comunhão. E se não sabe como, faça um jejum, se ajoelhe, mas fale para Ele: eu preciso recomeçar. Tira o temor do meu coração. Por que acha que Deus falou para Isaac: não tema? Porque ele estava com medo. Olha tudo que ele passou. Foi rejeitado da terra, foi oprimido, foi
invejado, perseguido, teve oposição, rejeição, resistência, injustiças, roubaram seus postos. Você acha que o cara não estava com medo? É claro que estava. Por isso Deus falou com ele para fortalecer sua vida através da palavra e lembrar para ele a promessa que Deus tinha para ele e o que Deus está fazendo hoje com você e com vocês através da promessa. Ele está lembrando para todos nós, igreja. Estou falando para você, igreja de Cristo. Estou falando para você. Não esqueça o versículo 24. Não tema, porque estou contigo e te abençoarei. Se aproprie e volte a restaurar o altar pessoal da sua vida. Reconstrua o altar de Deus no seu coração. O recomeço da fé começa com a oração, com o louvor, com a adoração. Já está bom de preguiça espiritual, de ficarmos naquela tranquilidade. Nós temos que nos mover na intimidade, primeiro na intimidade com Deus, na comunhão com Deus. E aí continua, olha o que aconteceu depois que Isaac se restaura com Deus no seu relacionamento, fortalece a sua visão do que ele era. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ler, 26 ao 33. Diz que Abimeleque foi até lá, né? Não foi só. Foi com uma turma. Foi com o chefe do exército. Versículo 27. E Isaac perguntou-lhe: por que viestes encontrar-me, visto que me trataste com hostilidade e me expulsaste? Eles responderam: temos visto claramente que o Senhor está contigo. Pelo que dissemos, façamos agora um juramento entre nós e ti. Vamos fazer uma aliança contigo. Tu não nos farás mal, assim como nós não te tocamos, mas te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora, tu és o bendito do Senhor. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. E levantaram-se de manhã cedo e juraram um ao outro. Depois Isaac o despediu, e eles se despediram dele em paz. Nesse mesmo dia, os servos de Isaac vieram e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe: achamos água. E ele deu ao poço o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, o nome da cidade é Beerseba. Então, nós vemos aqui que é legal, que é interessante. Vemos que quando Deus, quando a gente acredita, confia, descansa, se apropria, volta seu coração para Deus, até os inimigos, o Deus pode fazer para ficarmos em paz. E o bom da atitude de Isaac é que ele não ficou arrogante com eles. Ele não ficou amargurado com eles, fez um banquete. Tratou eles com gratidão, com carinho, como um filho de Deus trataria. E nós vemos aqui um homem que entendeu que a promessa da sua vida estava nele, não estava no lugar onde ele se encontrava. Não estava, por isso não era se apropriar do pedaço, não era se grudar, se agarrar daquilo, era descansar na promessa de Deus. E Deus já prometeu para você, não hoje, prometeu muito tempo atrás, promessas que não pararam de ter validade, elas estão atuais, elas ainda estão firmes. Você que esqueceu, você que pensou que aquilo não era para você, e ela continua sendo para você. Então vamos para concluir e ir encerrando. Quantas vezes eu tenho que recomeçar? Todas as vezes que seja necessário. Olha Isaac, ele teve que recomeçar muitas vezes. E voltar a recomeçar, e até recomeçar a restaurar o relacionamento com Isaac, com Abimeleque. Até isso. Até isso. E nós podemos fazer isso sozinhos e fracassar, porque você pode fazer isso só. Sem orar,
sem buscar o Senhor, sem ler a palavra, sem buscar direcionamento de ninguém. E podemos fazer isso sós e podemos fracassar. Ou podemos fazer isso juntos com Deus, buscando a bênção do Senhor, buscando a guia do Espírito Santo, buscando a sua palavra, para que Ele me guie, me diga por onde ir, onde eu vou, o que eu vou fazer, e não usar mais desculpas. Chega de desculpas. Chega de desculpas. Não se desculpe mais. Não adianta. Nós temos um Deus poderoso demais para encher de desculpa. Não dá. Não dá. Fica meio ridículo chegar com desculpa para Deus. Porque Ele é o Deus de tudo. Então é como dizendo que para Ele foi impossível aquela situação. Então não serve a desculpa diante de Deus. Então vamos fazer isso com Deus, para ver a sua misericórdia. E esses são tempos de recomeço. Esses são tempos em que nós precisamos voltar a abrir os poços que foram fechados para nós, para todos os seres humanos nesse último tempo. Se nos fecharam os poços dos sonhos, porque muitos pararam de sonhar, ou de ter projetos, ou de imaginar coisas, já não dá, a pandemia não deixa. E muitas coisas nos fecharam. E não podemos permitir que isso aconteça em nossa mente e no nosso coração. Uma coisa são as limitações que podemos ter, mas não significa que fiquemos limitados juntos. Podemos buscar a forma, dentro de tudo que possa ser feito, para ver a glória de Deus em nossas vidas. Mas não se acomode ao engano do inimigo, que é assim, agora não mais nada o que fazer. Não se acomode. Não se permita isso. Isaac podia desistir. Ele poderia ter ido embora. Ele poderia ter desanimado. Ou ter, como muitos de nós fazemos, né? Duvidado da promessa. Mas Senhor, você falou que era para me abençoar. E eu vou, o primeiro que acontece é que me jogam fora. Brigam comigo, me rejeitam, começa a inveja, me perseguem, tudo isso. Mas isso forma parte do próprio mundo. Não se surpreenda, isso que nós vamos encontrar. O que sim nós temos que confiar é no Deus que está conosco. E como vamos lidar com essas situações que estamos vivendo nestes tempos? Como vamos quebrar isso? Mas o primeiro que tem que ser quebrado é esse poço que se fechou da comunhão, da intimidade, desses tempos com Deus, dessa visão do que nós somos. A igreja não parou e não pode parar. Não pode parar.